Na aula passada foi visto algumas operações com matrizes. Nessa aula vamos ir um pouco mais fundo nesses conceitos. Vamos falar de umas propriedades a respeito de matrizes. A primeira propriedade que eu quero citar aqui é a propriedade associativa. Eu tenho uma matriz A de ordem M por N e tenho uma matriz B de ordem N por P. Então eu posso ter uma terceira matriz C de ordem P por Q. Isso implica que eu posso ter uma matriz, operações de matriz, a qual eu multiplico a matriz A pela matriz B. Perceba que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Então eu tenho A vezes B vezes C. Pela probabilidade da associatividade eu posso fazer B vezes C primeiro e depois multiplicar por A. Ou seja, a associatividade A vezes B vezes C é a mesma coisa que B vezes C vezes A. Outra propriedade é a distributiva. Eu tenho a matriz A vezes B mais C. Isso é igual a fazer a matriz A vezes a matriz B mais a matriz A vezes a matriz C. Ou eu posso fazer A mais B vezes C. Isso vai me dar AC mais B vezes C. Nada disso é novidade. Hoje estou usando a outra lousa, pois a lousa de giz estava mofando alguns livros. Então vou ficar um pouco nessa lousa até eu resolver o problema. Quando temos uma operação, seja ela de multiplicação, seja ela de soma, nós podemos juntar nessa operação algum elemento que não altere o nosso resultado. Por exemplo, eu tenho um valor A. Eu posso falar que A mais 0 é igual a isso, logicamente, para a soma. Quando eu tenho o produto, eu posso dizer que A vezes 1 é igual a. Ou seja, o elemento neutro da soma é o 0 e o elemento neutro do produto é o 1. Quando falamos em matrizes, o elemento neutro da nossa matriz, dizemos que existe um elemento neutro da nossa matriz que nós vamos chamar esse elemento de I, IN. De tal maneira que esse N é uma matriz de ordem N por N é uma matriz quadrada. De tal forma que se nós pegarmos uma matriz A e multiplicar por essa matriz IN, fizermos a associatividade disso daí, seja A vezes IN é igual a IN vezes A, isso vai me dar a minha matriz A. Ou seja, o elemento neutro quando eu estou tratando a respeito de matrizes é esse N. Nós vamos ver mais para frente o que é, na verdade, essa matriz. Na verdade, nós vamos falar disso agora.
Vamos ver o que é essa notação IN, que diz respeito nada mais a um elemento neutro de matrizes. Então eu tenho uma matriz que eu represento por I e N de ordem N por N. Pode ser uma ordem M por M, pode ser uma ordem P por P. O importante é que seja uma ordem ou matriz quadrada. Então essa minha matriz é uma matriz tal que seus elementos, qual eu vou representar por delta I J N por N. Essa notação é a mesma notação que eu estava utilizando para uma matriz A, por exemplo. A matriz A é uma matriz A I J N por N, certo? É uma generalização dos elementos dentro da minha matriz. Então aqui eu tenho minha matriz IJ, no caso dos elementos dessa minha matriz serão 1 se I for igual a J e 0 se I for diferente de J. Vamos tentar reescrever isso. Vamos tomar uma matriz qualquer aqui. Vamos tomar uma matriz identidade 3 por 3. Essa matriz chama matriz de identidade. A matriz de identidade tem que seguir a isso, esse critério. O elemento, o valor do elemento dentro da matriz vai ser 1. Se for igual a J, ou seja, se o número, se a coluna, se a linha for igual a coluna, então o valor do elemento que está nessa linha, nessa coluna, é igual a 1. Se a linha for diferente da coluna, então é 0. Eu tento fazer uma narração de tudo que eu escrevo aqui, pois vocês podem ver que a imagem não é talvez muito nítida. Então, eu escrevendo e falando dá uma força aí para quem estiver assistindo. Logicamente, com a lousa de giz fica bem melhor, mas mofa nos livros. Talvez com canetão preto ficasse bom também, mas eu só tenho canetão azul. Esse canetão preto aqui não funcionou. Mas isso não importa. Então, a matriz 3 por 3 é uma matriz da seguinte forma: 1, 1, 1, 2, 1, 3. Aqui eu tenho 2, 1, 2, 2, 2, 3. Aqui eu tenho 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ok? Fixando agora nisso daqui que eu disse, que se a linha for igual a coluna, então o elemento nessa linha, nessa coluna é igual a 1. Bom, aqui eu tenho delta 1, 1. Então, a linha é igual à coluna. Então, aqui o meu valor é 1. Aqui eu tenho 1, 2. Então, I é diferente de J. Então, aqui é 0. Aqui eu tenho 1, 3. Logicamente é 0. Aqui eu tenho 2, 1. 0. Aqui eu tenho 2, 2. I é igual a J. Então, é 1. 2, 3. É 0. Aqui vai ser 0. Aqui vai ser 0. E aqui vai ser 1. Isso é o que eu chamo de matriz de identidade. A matriz de identidade nós reconhecemos quando os elementos da diagonal principal. O que é a diagonal principal? É formado por I igual a J. Os elementos da diagonal principal são 1. E todos os outros elementos são 0. Isso é a matriz de identidade. Se eu tiver uma matriz onde aqui não é igual a 1, não é uma matriz de identidade. É uma matriz chamada matriz diagonal. Mas se tudo for igual a 1, então isso é minha matriz de identidade.
de maneira que A vezes identidade dá valor de A. Ok? Há uma forma de demonstrar que uma matriz vezes sua identidade vai dar a própria matriz. Há uma maneira de fazer isso. Nós usamos a notação de multiplicação de matriz. Mas eu não vou fazer a demonstração aqui. Caso interesse, vocês podem recorrer aí por e-mail, que eu explico como faz, ou então faremos um vídeo extra disso. Não é difícil. Metade de uma lousa, talvez até aqui ele explique. Certo? Uma linha apenas é o suficiente. Nós falamos também em multiplicação por escalar. Nós temos, por exemplo, uma matriz e multiplicamos essa matriz por um escalar. Fazemos isso multiplicando todos os elementos da matriz por esse escalar. Então, se eu tenho um escalar que eu chamo de alfa, eu posso fazer alfa vezes uma matriz A mais uma matriz B. Eu poderia somar A e B primeiro e fazer vezes alfa. Isso é a mesma coisa que fazer alfa vezes A mais alfa vezes B. Não é nada. Da mesma maneira, eu posso ter alfa vezes A, alfa vezes uma matriz, vezes uma outra matriz B. Isso é análogo a fazer alfa vezes A vezes B. Os resultados serão iguais. E tratamos também a respeito da transposta de uma matriz. Uma transposta, nós vertemos as linhas com as colunas. O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Se eu tenho uma matriz A mais uma matriz B, eu somo essas matrizes. Depois, eu realizo a transposta da matriz resultante. Isso é a mesma coisa que eu fizer a transposta de A mais a transposta de B. O resultado será o mesmo. Ou seja, eu posso tanto somar as duas primeiro e depois fazer a transposta, como eu posso fazer a primeira transposta das duas e somar as duas matrizes transpostas. Se eu tenho uma matriz A vezes B, e a resultante desse produto me dá uma transposta, eu posso primeiro encontrar a transposta das duas matrizes e depois multiplicar as matrizes. Da mesma maneira, isso é análogo. Ok. Vamos nos fixar um pouco mais em elemento neutro de matrizes. Vamos fixar nessa parte de elemento neutro porque nós vamos trabalhar um pouco com ele para resolver aquilo que nós chamamos de inversa de uma matriz. Pois bem, o elemento neutro de uma matriz é dado pela sua identidade, tirada por 1, 0, aqui vai ter 0, 0, 1, aqui vai ter 0, aqui nós temos 1, 0, 0. Como nós vimos isso, representa uma matriz de identidade. Esse é o elemento neutro da multiplicação de uma matriz. Se nós multiplicarmos uma matriz pela identidade, nós obteremos a matriz original. Ok. Vou passar uma definição, não vou escrever essa definição, mas eu vou ditar
essa definição. Temos uma matriz N por N. Uma matriz inversa de A é uma matriz B que verifica que A vezes B nos dá a matriz de identidade. Ou seja, eu tenho uma matriz A e tenho uma matriz B. Eu vou falar que B é inversa de A se A vezes B for igual a identidade. Essa é a minha definição. Vamos ver um exemplo que diz respeito a isso. Vamos pegar uma matriz A de ordem 2 por 2, com os elementos 1, 2, 0 e 1. E eu quero encontrar, então, a inversa dessa matriz. Ou seja, eu quero encontrar uma matriz B. Bom, eu sei que A vezes a matriz B tem que dar minha matriz de identidade. Então eu sei que 1, 2, 0 e 1, que é minha matriz A, vezes uma matriz B. Como eu não sei qual é o valor da minha matriz B, eu vou denotar por x, y, z e t. E eu sei que isso tem que ser igual à minha matriz de identidade. No caso, com uma matriz 2 por 2, minha matriz de identidade vai ser uma matriz de identidade 2 por 2. Essa é minha matriz de identidade. Ou seja, retomando, o que eu quero nada mais é do que partir da matriz A, multiplicar ela por uma matriz que é a sua inversa, de tal forma que isso vezes isso tem minha matriz de identidade. Se eu encontrar essa matriz e obter a minha matriz de identidade, então eu vou obter o que eu chamo de inverso de A. Bom, aqui nós temos uma multiplicação de matrizes, então nós aplicamos o que nós já vimos. Primeira linha de A vezes A, primeira coluna, no caso da nossa matriz B. Então vai ficar x mais 2z. Primeira linha vezes a segunda coluna vai ficar y mais 2t. Segunda linha vezes primeira coluna, aqui vai me restar z, porque aqui eu tenho 0 vezes x. Segunda linha vezes a segunda coluna, aqui eu tenho 0 vezes y, então aqui vai me sobrar t. Essa é a minha matriz A vezes B. E isso tem que ser igual à matriz identidade. Que é isso que eu estou buscando. Ok, então eu tenho aqui x mais 2z, ou seja, esse termo aqui, que na verdade trata de um elemento, ok, tem uma soma entre eles, x mais 2z tem que ser igual a 1, ou seja, tem que ser igual ao correspondente dessa matriz. De maneira análoga, y mais 2t tem que ser igual a 0, z tem que ser igual a 0 e t tem que ser igual a 1. Ou seja, eu obtive aqui um sisteminha. Nós ainda não sabemos ao certo trabalhar com sistemas, mas isso daí é um sistema. Eu já tenho o valor de t, já tenho o valor de z. Aqui eu vou encontrar que y, se t é igual a 1, y mais 2, então fica y igual a menos 2. Aqui eu tenho que z é 0, então eu tenho que x é igual a 1. Dessa maneira eu encontro que minha matriz
a inversa da minha matriz A, ou seja, a minha matriz B, vai ser igual a x vale 1, y vale menos 2, z vale 0, t vale 1. Essa é o inverso da minha matriz A. Como eu faço para saber se isso está certo? Bom, basta multiplicar A vezes B. Quando eu fizer A vezes B, eu tenho que chegar nesse resultado na minha matriz de identidade. Se eu errar, se eu não chegar na matriz de identidade, ou eu errei a conta, ou realmente essa daí não é a matriz inversa. Ok? Uma propriedade de matrizes inversas. Nós vimos que a matriz A ela tem uma inversa, que é uma matriz B. A pergunta é, pode existir outra inversa de A? Ou seja, A pode ter duas inversas, por exemplo, uma matriz B e uma matriz C? Ou então uma matriz B, uma matriz C e uma matriz D? Pode ter três inversas? E a resposta é não. Se uma matriz tem inversa, então a inversa da matriz ela é única. Uma matriz não tem mais que uma inversa. É possível demonstrar isso também, mas não vai ser o caso fazer isso agora. Até agora, tudo bem. Esses conceitos de geometria analítica remontam um pouco ao que nós vimos no colegial. Então, algumas coisas talvez não sejam novidade para a maioria das pessoas que são leigas. Ou elas estão também relembrando alguns conceitos. Ok. Temos a matriz A. Se a matriz tem uma inversa, a inversa dessa matriz nós vamos representar por A elevado a menos 1. Ok? Então, nós tínhamos que B é inverso da matriz A. Então, ao invés de representarmos por B, nós representamos a inversa de A por A elevado a menos 1. Se nós tivéssemos uma matriz C, o inverso da matriz C é C elevado a menos 1. Ok. Vamos estudar um caso particular de inversão de matrizes. No caso de matrizes 2 por 2. Então eu tenho uma matriz A. E essa minha matriz A formada por os elementos A, B, C e D. Seja uma matriz de ordem 2. Tem duas linhas e tem duas colunas. Há uma forma de calcular que nós chamamos de determinante de uma matriz. Determinante vai ser um assunto que será abordado melhor em algumas aulas aí na frente. Mas o determinante de uma matriz 2 por 2, o determinante está relacionado com o número de uma matriz, ele é calculado da seguinte maneira. O determinante da matriz A, B, C, D, ele vai ser igual a A vezes D menos B vezes C. Esse é um caso para uma matriz 2 por 2.
Determinante de uma matriz 2 por 2 calculada. Esse elemento vezes esse, menos esse elemento vezes esse elemento. Mas como eu disse, não vamos nos preocupar muito com determinantes agora. Temos apenas que nos preocupar com determinantes de 2 por 2. Determinantes de ordem maior ou igual a 3, nós vamos estudar um pouco mais a fundo. Bem, mas temos uma matriz 2 por 2, a forma de calcular o determinante segue essa regra. Por que é importante saber isso? Se nós temos uma matriz 2 por 2, seria pedido para que calculemos o inverso dessa matriz. A primeira coisa que temos que fazer é calcular o determinante da matriz A. Se calcularmos o determinante da matriz A e o determinante for igual a zero, então nós devemos parar por aí. Pois se o determinante de uma matriz 2 por 2 é igual a zero, a matriz 2 por 2 dessa matriz A não tem inverso. Se temos uma matriz e queremos calcular o inverso dela, a primeira coisa a fazer é calcular o determinante dessa matriz. Se o determinante for igual a zero, então não existe o inverso dessa matriz. Se o determinante for diferente de zero, então nós podemos calcular o inverso dessa matriz. Eu vou escrever isso. Acho que aqui cabe. Se o determinante da matriz A for diferente de zero, isso implica que ela possui uma inversa. Então nós escrevemos que a inversa de A seja A elevado a menos 1, vai ser calculada da seguinte maneira: 1 dividido pelo determinante da matriz A vezes, presta atenção nessa parte agora, D menos B menos C e A. Ou seja, percebam que essa matriz é parecida com a nossa matriz original. O que eu fiz? Eu inverto os dois elementos da diagonal principal e inverto os sinais daquilo que eu chamo de diagonal secundária. Percebam? Para calcular o inverso de uma matriz 2 por 2, eu pego 1 dividido por determinante da matriz A vezes uma matriz. E essa matriz eu inverto os elementos da diagonal principal e inverto os sinais da diagonal secundária. Vamos ver como resolver isso com um exemplo. Eu tenho minha matriz A. E essa minha matriz, ela possui os elementos 1, 2, menos 1 e 3. E eu quero encontrar a inversa dessa matriz. Bom, a primeira coisa que eu faço é eu calculo o determinante dessa matriz. Se o determinante for igual a zero, eu não preciso nem continuar o exercício, ela não tem inversa. Se o determinante for diferente de zero, então eu continuo a resolver o exercício. Então o determinante da matriz A ele é calculado da seguinte maneira: A vezes D menos B vezes C. Então eu tenho A vezes D, ou seja, os elementos da diagonal principal. Então no caso eu tenho 1 vezes 3, que dá 3, menos B vezes C. No caso, menos 2 vezes menos 1. 2 vezes 1 dá 2. Como é menos 1, então esse meu sinal de negativo fica mais. Então o determinante da minha matriz é igual a 5. 5 é diferente de 0, ou seja, eu sei que essa minha matriz ela tem uma inversa. Então eu aplico essa definição
Então eu falo que a inversa da minha matriz vai ser igual a 1 dividido pelo determinante da minha matriz. Quanto que é o determinante da minha matriz? 5 vezes. Agora eu olho novamente para a minha matriz A. Eu vou inverter a diagonal principal. Então é 1, 3, vai ficar 3, 1. Inverto os sinais da minha matriz secundária. Então 2, o sinal é positivo, fica negativo. E menos 1, o sinal é negativo, fica positivo. Aqui eu tenho uma matriz multiplicada por um escalar. No caso, o meu escalar é 1/5. Então eu vou pegar 1/5 e multiplicar por todos os elementos dentro da minha matriz. Eu vou obter que a inversa de A vai ser igual a 3/5 menos 2/5, 1/5, 1/5. E assim eu encontro a inversa da minha matriz. Sem problemas até aqui. Digamos que eu queira calcular agora a inversa dessa matriz. Minha matriz A. 1, 2, 3, 6. A primeira coisa que eu faço é calcular o determinante. O determinante é 1 vezes 6 menos 2 vezes 3. Esse determinante é igual a 0. Como ele é igual a 0, eu sei que não tem inversa. Eu quero tentar ver esse 0 que eu faço. Eu corto o meu 0. Mas não confundam isso com isso daqui. Isso daqui é meu 0, isso daqui é vazio, tá? Eu faço 0 assim por causa do período que eu servi do exército. Eu aprendi a fazer o 0 assim, para não confundir com a letra O. Desde então, eu só escrevo 0 assim. Logicamente não faz muito sentido. 6 menos 6 dá O. Mas eu peguei o jeito, então eu escrevo tudo dessa maneira. Pois bem, para terminar, eu quero apenas introduzir um conceito que nós vimos no comecinho a respeito de sistemas. Vamos ver a representação de matrizes como sistemas lineares e vice-versa, representar um sistema linear como uma matriz. Uma boa parte agora da geometria vai ter base em saber enxergar um sistema como uma matriz e vice-versa. Bom, o que é um sistema linear? Sistema linear nada mais é do que um sistema formado por n equações. Não, n equações com n incógnitas. Então, digamos que eu tenho uma equação. Agora eu tenho um termo A. Vou chamar A11 multiplicado por x1 mais A12 multiplicado por x2 mais A1n multiplicado por xn. Isso é igual a D1. Isso daqui nada mais é do que uma equação. Então eu tenho uma outra equação com as mesmas variáveis. Então eu tenho a equação A21 x1 mais A22 x2 mais
2n xn, isso é igual a d2. E assim eu tenho n equações. A m1 x1 mais a m2 x2 mais a mn xn igual a b. Ou seja, eu tenho várias equações envolvendo as mesmas incógnitas. Isso é o que eu chamo de sistema. No caso, esse é um sistema com n equações e com n incógnitas. O interessante é que eu posso escrever esse sistema na forma de matriz. A maneira como eu vou fazer isso vai ser o seguinte: eu vou pegar todos os termos A e B, nesse caso, são dados, são escalares, não importa, e x são incógnitas. O que eu tenho que entender é que nesse sistema eu sempre tenho um A vezes um x. Digamos que eu tivesse apenas uma incógnita. Então esqueça todo esse resto. Eu teria apenas A vezes x. E A vezes x tem que ser igual a B. Se eu tivesse apenas uma incógnita. Se eu tivesse duas incógnitas, eu teria A vezes x1 mais A vezes x2. Esse A e esse A também eles podem ser diferentes. Por isso que eu escrevo aqui como A11 e aqui como A12. Isso é uma analogia às matrizes. Mas vamos ver isso. Porque eu escrevo 1, porque eu escrevo 12. Mas perceba que eu sempre tenho A vezes uma multiplicação que resulta em outro termo. Ou seja, eu escrevo isso de uma forma matricial, onde minha primeira matriz vai ser a minha matriz com os elementos A, minha segunda matriz vai ser minha matriz com as incógnitas x, e minha terceira matriz vai ser minha matriz resposta com os valores de B. Então, expressando isso em forma de matrizes, na minha primeira matriz eu vou ter o elemento A11, ou seja, ele está na primeira linha, na primeira coluna, A21, até chegar em, A12, até chegar em A1N. Aqui eu vou ter A21, A22, até chegar em A2N. E assim eu continuo até chegar em AM1, AM2, AMN. Isso daqui é MN. Não sei se ficou muito nítido aí, mas daqui é AM1, AM2, AMN. E toda essa minha matriz eu multiplico pela minha matriz X, que é formada pelas incógnitas. Então eu tenho aqui x1, x2, até xn. Perceba que aqui eu tenho uma matriz de ordem n por n. E aqui eu tenho uma matriz de ordem n por 1. O número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, então a multiplicação ela é possível. Isso vai me dar um... Aqui, gente, desculpa, eu coloquei BN. Aqui é BM. M de Marta, não N. Então, fazendo essa matriz vezes essa matriz, eu vou obter
B1, B2, B, M. Ou seja, eu reescrevi o meu sistema em forma de uma matriz. Todo sistema pode ser escrito da seguinte maneira: uma matriz A vezes uma matriz X, que é as minhas incógnitas, isso vai ser igual a B. Isso daqui é um sistema. Todo sistema pode ser escrito na forma de matriz. Uma coisa interessante, que eu quero apenas, nós vamos falar disso novamente. Sempre que eu tenho uma matriz formada por uma única coluna, ou uma matriz formada por uma única linha, eu chamo essa matriz de vetor. Ou seja, A vezes X, eu posso apresentar esse X como um vetor. Eu quero dar um exemplo de como escrever o sistema. Um exemplo numérico. Vou querer fazer dois exemplos, na verdade. Vou apagar essa parte de cima primeiro. Bom, eu quero resolver o sistema AX igual a B. Eu quero escrever isso de maneira que eu tenho que minha matriz A é igual a 1, 2, 3, menos 1, 0, 1, 0, 1, 2. Esses são os elementos da minha matriz A. Minha matriz B é formada pelos elementos 1, 2, 1. Uma matriz coluna. Bom, como eu represento isso? Como eu faço para encontrar um sistema disso? Bom, eu sei que minha matriz A vezes alguma coisa tem que se dar minha matriz B. Esse vezes alguma coisa é minha matriz com as incógnitas. Então eu posso pegar minha matriz com incógnitas aqui eu tenho 3 linhas, 3 colunas. Aqui eu tenho 3 linhas com uma coluna. Então essa matriz tem que estar sendo multiplicada por uma matriz que tem 3 colunas e uma linha. Não, desculpa. Que tenha 3 linhas e uma coluna. Então, minha matriz X vai ser composta pelos elementos X, Y e Z. Pode ser qualquer outra variável, ou chamar de X, Y e Z. Então, eu faço minha matriz A vezes a minha matriz X isso tem que dar a minha matriz B. Se eu fizer essa multiplicação, primeira linha vezes a primeira coluna, eu vou encontrar X mais 2Y mais 3Z tem que ser igual a 1. Menos X, 0Y mais Z tem que ser igual a 2. 0x y mais 2z tem que ser igual a 1. Ou seja, esse é o meu sistema.
aqui é 0 e aqui é 0. Faça essa multiplicação, vocês vão ver que vocês chegarão nessa resposta. Ok? Ou seja, é uma representação de uma matriz transformada num sistema. De maneira análoga, podemos pegar esse sistema e desmembrar nessas matrizes. Bom, para terminar, quero fazer aqui um último exercício. Um exercício interessante, que vai trabalhar com o conceito de matriz inversa. Eu tenho o seguinte sistema: x mais 2y igual a 1, 2x mais 3y igual a 4. O problema pede para que nós escrevemos esse sistema em forma matricial e resolvamos esse sistema. Ou seja, pede para que encontremos os valores de x e os valores de y. Bom, escrevendo isso em forma matricial, nós desmembramos o que está do lado esquerdo do nosso sistema. Lembrando que do lado esquerdo a gente sempre vai ter a matriz A, desde a matriz x, que é a matriz das incógnitas. Então aqui eu tenho x mais 2y. Essa é a primeira linha. Certo? Corresponde à primeira linha da minha matriz. Então aqui eu tenho x mais 2y. Então eu tenho que minha matriz A é 1, 2. São os elementos que estão multiplicando x e y. Embaixo, que é a segunda linha, eu tenho 2x, então eu tenho 2, 3y, eu tenho aqui igual a 3. Isso eu multiplico pela minha matriz x, que é a minha matriz com as incógnitas. No caso, minhas incógnitas são x e y. Então eu tenho x e tenho y. Isso tem que ser igual à minha matriz B. Isso tem que ser igual a 1, 4. Sem problemas até agora. Bom, então nós criamos essa matriz. A vezes x igual a B. Eu sei o valor de A é 1, 2, 2, 3. Eu sei o valor de B é 1, 4. Eu quero descobrir o valor de x e y. É isso que o exercício pede. Ele pede para que nós escrevamos o sistema em forma de matriz, nós já fizemos isso, e pede para que nós resolvamos o sistema. Para resolver o sistema, nós temos que encontrar valores de x e y. O que eu posso fazer é isolar o valor de x aqui, como fazíamos na matemática no colegial. Se tínhamos uma incógnita, tínhamos que isolar essa incógnita. Então, isolando x, o que eu vou fazer? Vai ficar a elevado a menos 1 vezes b. Por que isso? Quando nós tínhamos, por exemplo, 2x igual a 4, a regra é que nós isolamos o x, nós passamos os 2 para cá. Como ele está multiplicando, passa para cá dividindo. O que fazemos na realidade? Nós simplesmente dividimos 2 em ambos os lados. Então aqui fica dividido por 2, e aqui fica dividido por 2. Então aqui eu obtenho x igual a 2. É análogo. O que nós fizemos aqui? Surgiu um a menos 1 desse b. Você pode pensar nisso como a gente passou o a para cá, pegou o z para cá dividindo. Então ficou x igual a 1 dividido por a vezes b. Aí você fala, bom, 1 dividido por a é a elevado a menos 1. Tome cuidado com isso. Ok? A elevado a menos 1 não quer dizer que é 1 dividido por a. Tome bastante cuidado com isso. O que nós fizemos aqui na realidade, ou seja, para isolar o x, nós tivemos que sumir com a.
Não podemos tornar o A igual a zero, porque se tornarmos o A igual a zero, nós teremos 0 vezes x. Não pode. O que nós fazemos então? Multiplicamos A, o inverso de A, em ambos os lados. Então aqui eu vou ter A vezes menos 1. E aqui eu vou ter A elevado a menos 1 vezes A. E aqui eu vou ter B vezes A elevado a menos 1. A, o inverso de A vezes o A da identidade. Identidade vezes uma matriz da própria matriz. Então o que nós fazemos nada mais é do que multiplicar o inverso da matriz A em ambos os lados. Aí nós teremos A elevado a menos 1 vezes A, isso dá identidade. Identidade é como se fosse 1, então nós isolamos o valor de x. Ok? O que nós fazemos então é encontrarmos o inverso de A. Para encontrarmos o inverso de A, a gente calcula o determinante de A. Vocês podem fazer depois. Faz rapidinho. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então aqui é menos 1. Como o determinante é diferente de 0, existe a inversa. Então nós aplicamos o que sabemos. Para calcular a inversa. A elevado a menos 1 é 1. Dividido pelo determinante de A, que é menos 1. Invertemos a diagonal principal, vai ficar 3 e 2. Invertemos os sinais, vai ficar menos 2, menos 2. Aqui fica menos 1 vezes isso. Então vai ficar menos 3, 2, 2 e menos 2. Ok? Eu apenas apliquei o que nós vimos sobre a inversa de uma matriz 2 por 2. Opa, desculpem. Aqui é 1. Inverte esse com esse. Erro meu. Então, voltamos para esse caso. Nós temos x é igual à inversa de B, melhor, a inversa de A, que nós encontramos é menos 3, 2, 2 e 1, vezes B, B é 1 e 4. Fazendo a multiplicação, nós encontraremos 5 menos 2. E esse então é o resultado que estávamos buscando. X vale 5 e Y vale menos 2. Ok? Por hoje é isso. Até a próxima. Obrigado.